Olá, gente, mais um dia, mais uma semana, estamos dentro desta semana, na convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Quero compartilhar aqui algumas coisas importantes que têm ocorrido nas minhas meditações e também no meu tempo de oração, de intercessão. Me ocorreu algumas coisas no mundo espiritual e eu quero compartilhar um pouco para a gente cobrir o Brasil e a presidência e todos os poderes do Brasil debaixo do sangue de Jesus, cobrir realmente com o sangue de Jesus. Mas antes quero ler Hebreus capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, onde a fé sobressai, nos 40 versículos, sobressai o poder e a atividade da fé. E o versículo 34, ele me chama a atenção para um tema, né? A gente sabe que a fé é o poder que move todas as coisas. E sem a fé é impossível agradar a Deus, né? E tudo que nós precisamos, né, podemos gerar através da fé. A fé gera tudo aquilo que a gente precisa. Tudo que nós precisamos está dentro do poder da fé. Versículo 34 diz: "E extinguiram a violência ou a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga o exército de inimigos ou estrangeiros", conforme a sua tradução. Então, nós precisamos entender que se nós nos movermos pela fé, pela convicção que temos em Cristo, a fé pode gerar o que a gente precisa. O que nós precisamos, a fé gera e consolida em Cristo Jesus. Então eu estava orando esses dias, principalmente esses dias de grande dificuldade aqui dentro do Brasil, não só a dificuldade com o coronavírus ou Covid-19, mas a dificuldade em termos de Brasil, em termos de governo, em termos de liderança brasileira, entre a presidência e todos os políticos envolvendo-se em confusões e até o corpo de ministros do próprio presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, E orando, eu tive alguns, assim, veio a mim alguns lampejos e eu pude discernir o que veio sobre aquilo no momento. Por isso precisamos cobrir em oração a presidência da República. Uma visão, aquela visão que eu tive no ano 17, ali quando a visão se dividiu em 3 partes, a bandeira, o exército de anjos guerreando, e a guerra era centralizada em Brasília, e a poeira da terra, do fundo do solo da terra saindo. Agora eu começo a entender melhor, porque aqueles anjos guerreavam nas capitais e guerreavam mais forte em Brasília. E ali em Brasília é onde está centralizada a guerra. A gente tem que orar para Deus proteger o Brasil, E esses anjos, eles entravam em guerra com muita força, mas havia uma violência, uma agressividade muito grande dos adversários. E Deus me fez ver três tempos de atividade de principados na capital brasileira e se espalhando pelo Brasil. Eles traziam uma confusão, agia com violência e atacava com violência os relacionamentos. E os diálogos, eles se perdiam, as falas se perdiam no espaço. E o Brasil com isso ia entrando no sufoco. Não só a violência de relacionamento, quebrando o relacionamento, mas o relacionamento político, social e econômico. E isso era muito atacado, o campo político do Brasil, o corpo político. E havia uma guerra de diálogo, de falas, de agressividade. É o que a gente está vendo. E havia uma crise social, que Deus proteja
o Brasil e que não deixe entrar na dimensão daquilo que chegou ao meu espírito. Em todo o Brasil passava uma guerra, uma revolução terrível e havia uma crise econômica que afundava a pátria brasileira. E naquele momento, quando eu orava, quando eu meditava a visão, o Espírito me disse assim: a fé gera o milagre. A fé gera o milagre. Tudo que você precisa, a fé pode gerar. Então eu creio que nós podemos extinguir o fogo, a violência do diálogo, da confusão, a violência da crise social e a violência da crise política. Eram três principados que agiam velozmente e furiosamente dentro disto aqui. E o poder judiciário do Brasil fracassava, o poder legislativo do Brasil fracassava, e esses poderes executivos, eles fracassavam. Mas no meio daquela crise, Deus falava comigo: a fé muda a situação. E esse versículo veio muito forte. Eles extinguiram a força do fogo, escaparam do fio da espada, escaparam. E eu creio que o Brasil, a presidência da República, vai escapar do fio dessa espada. A espada é estas línguas que estão cortando pela internet, pelos meios sociais, pela mídia fonada, pela mídia visualizada, pela mídia escrita e pela mídia social. Essa espada está destruindo, devastando o Brasil. E os diálogos estão cada dia trazendo mais confusão e mais dificuldade. Mas nós, pelo poder da fé, podemos apagar, extinguir a força deste fogo, extinguir realmente, ainda que ele existe, mas ele não vai causar tantos danos, ainda que o coronavírus está no Brasil e não no mundo inteiro, não vai causar tantos danos, já aquilo que causou já é violento demais. Nós escaparemos ao fio desta espada. E também o versículo diz: e fizeram, da fraqueza tiraram força. Esta é a hora da gente cobrir a presidência da República, protegê-lo, para que da fraqueza, dos momentos mais difíceis, situação mais pesada, surja a força. Ele consiga tirar força de dentro daquilo que provavelmente é impossível tirar. É você se levantar no deserto cheio de sede e não ter uma gota de água, você dizer: eu vou atravessar esse deserto. Você tirar força das suas fraquezas, de dentro daquilo que é a fraqueza, tirar força. Então eu creio que Deus vai trazer uma orientação política, social e econômica para o Brasil, porque esses três principados que eu vi atingindo e atacando a pátria brasileira violentamente, eles tinham que cair por terra, e só o poder da oração e do Espírito Santo poderia derrubá-lo. Fizeram-se poderosos em guerras e puseram em fuga o exército de inimigo. Então a hora de pôr em fuga, de expelir todo o poder de Satanás é agora. Porque esses três principados, eles estão agindo dentro dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Eles estão violentos ali na pátria brasileira. Então, dentro da pátria brasileira, na capital brasileira. Agora, você que está me ouvindo, creia nisto, muda o foco da sua oração, ora diretamente por esses três poderes, extinguindo a força do espírito do principado que age na área, principalmente na área aquilo ali que é muito importante, judiciária, o outro que age na área executiva e o outro que age justamente dentro do campo onde tudo pode funcionar, né? Que é dentro do campo legislativo. Gente, vamos orar, vamos acreditar no poder do sangue de Jesus e extinguir a força deste fogo, escapar do fio da espada, tirar a força das nossas fraquezas e colocar em fuga os nossos adversários. Deus tem uma palavra para cada um. Dobre o seu joelho,
Orem, porque o Brasil está debaixo de uma calamidade muito grande. No mundo espiritual, o Brasil está debaixo de uma tensa treva. Isto me chegou por revelação. E eu creio que Deus vai mudar isto. Eu oro com você, oramos junto, e o Brasil vai escapar da fraqueza e a nossa força será renovada em nome de Jesus. Amém.